Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia, pessoal. Estamos aqui para refletir sobre um tema, no mínimo, curioso, né? Quando eu me propus falar sobre o poder, causou, né, algumas questões, e eu já falei sobre esse tema em outros momentos, e é tão interessante a gente perceber que os nossos vocábulos têm sempre que serem revistos, o tempo todo, né? Nós estamos num movimento muito dinâmico de transformações de conhecimento, transformações tecnológicas. Então, tem conceitos que a gente precisa rever e atualizar. Então, todo estudo que eu vou fazer, tanto na minha área profissional, como na área comunitária que eu atuo, eu sempre tento fazer uma conexão com a nossa realidade. Porque tem coisas que foram escritas há 150 anos, há 200 anos, tem coisas escritas, né, na Grécia Antiga e vão fazendo traduções, então é bom e necessário que a gente faça uma avaliação dos conceitos e atualize esses conceitos para a nossa realidade. E como nós estamos falando, né, com profissionais de saúde e da saúde, se vacinas estão sempre atualizadas, se qualidade no atendimento ao usuário estão sempre sendo revistos, então a gente precisa também rever as nossas atitudes, nossos comportamentos, olhar para os nossos sentimentos com uma clareza bem fundamentada para que a gente consiga reparar em nós o que nós podemos também nos atualizar. Então, muitas coisas sobre o poder acaba trazendo uma conotação negativa. Então, para a nossa cultura, poder é algo que não é bem visto e mal utilizado, né? Na verdade, quando a gente fala assim, alguém tem o poder, é como se essa pessoa pudesse desfazer de todo o resto, tanto sobre as pessoas quanto sobre os processos. E não é bem assim, né? Eu trouxe para a gente pensar um pouquinho e cabe aí pesquisas mais profundas, né? Porque aqui é um resumo que a gente traz para a gente pensar, refletir e ver o que nós podemos tirar de proveito. Porque tudo que nós ouvimos, é bom que se faça uma avaliação, né? Não somos os donos da verdade. Aliás, ninguém é. Porque o tempo todo alguém está descobrindo algo que nós não sabíamos. Ou alguém traz um ponto de vista diferente do nosso, que não significa que ele seja contrário às nossas ideias. Provavelmente é uma somatória, mas nós ainda não estamos prontos para viver somando o que os outros têm a contribuir. Nós estamos desenvolvendo e vamos chegar lá, que é o objetivo de todos nós, né? Nos desenvolvermos para sermos melhores. Não melhor do que ninguém, mas melhores para nós mesmos, para os nossos trabalhos, para os nossos serviços, para as nossas relações inter e intrapessoais. As nossas relações intrapessoais estão adoecidas, considerando o número enorme, né, de companheiros afastados, de colegas que sucumbem pelo autoextermínio,
por processos, né, de trabalho que precisamos sempre rever. E considerando que o poder ainda é alguma coisa não muito bem vista na nossa cultura, eu gosto muito de partir da etimologia das palavras. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou buscar para a gente entender por que essa palavra foi traduzida dessa forma, como ela foi criada, né? Que raiz ela tem. Porque se nós estamos falando num mundo globalizado, nós precisamos entender de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. No sentido de desenvolvimento emotivo, de uma autoestima positiva, de uma autoobservação clara. E nessa autoobservação eu posso encontrar coisas boas e posso encontrar coisas que eu ainda preciso melhorar, né? Então, a origem da palavra poder deriva do latim como grande números, né, dos vocábulos que compõem a nossa língua, e que significa um possuir, uma capacidade, um jeito de desenvolver habilidades, ou seja, é um poder interno. Não é algo que eu espero que alguém me dê. Nós vamos ver que tem poderes que precisam ser legitimados em se tratando de uma organização de trabalho, de uma organização de empresa, de uma organização hierárquica. Mas se nós pararmos para pensar na origem da palavra, é ser capaz de. E por que nós esperamos, então, termos um cargo, uma nomeação, uma nomenclatura, estar num pódio, num pedestal para adquirir poder? É sobre isso que eu quero que a gente pense, né, nessa fala. Se a gente for pensar só na única definição que nós temos, ela é uma capacidade de domínio, de expressão da vontade, ou até mesmo a ação natural que se sobrepõe à vontade individual. Se a gente pegar exatamente só essa definição, nós realmente vamos ter uma visão e um sentimento com relação ao poder muito negativo. Então, precisa que eu seja nomeada por alguém para eu exercer um poder. Não. E é essa descoberta que é a melhor de todas. Eu não preciso de ter uma faixa, um título, um cargo, um papel social para dizer você tem um poder para fazer isso. O poder é nosso. E o interessante é como nós vamos aprendendo a lidar com ele. Daqui a pouco a gente chega lá. Então a gente precisa pensar que eu sobrepor a minha vontade a alguém ou sobre alguém, na nossa conjuntura atual, onde se fala aos quatro cantos, né, sobre assédio moral, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E o assédio moral nós temos o vertical, o horizontal, né? E a gente precisa entender um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa que não sabe lidar com essa capacidade de mandar, sobrepor, exigir, ele pode incorrer hoje rapidamente e com pouco tempo de exerção desse exercício que ele pode usar a expressão, né, dos jovens, pode se dar mal e vai dar ruim. E como ocupante, né, do lugar que eu estou hoje, a gente ouve muito falar sobre assédio moral. Muito. E com certeza vocês também. Mas a gente precisa estar bem alerta para nós também não cometermos esse assédio. Porque o assédio não é só do meu superior para mim. Eu posso exercer também
um assédio contra o meu supervisor, o meu superior, ou alguém na mesma linha de fazer que eu faço. Então a gente precisa entender que o poder não é algo para destruir alguém ou algo para me elevar sobre os outros. É isso que nós precisamos entender. E é isso que a gente precisa aprender. Porque se nós pararmos para pensar nas nossas relações, a gente começa a exercer e receber o poder de alguém desde muito pequenos. O poder dos pais. O poder do nosso cuidador, né? Porque hoje, com a estrutura diferenciada de famílias que nós temos e de crianças que estão em abrigos, por diversos fatores, alguém naquele momento vai ter um poder sobre essas crianças. Porque são pessoas ainda que não têm decisão, são pessoas que estão em desenvolvimento, elas precisam ser orientadas, mas até esse poder parental, ele precisa ter um cuidado muito grande, né? Às vezes a gente ainda ouve, né? Às vezes pais ou mães que estão espancando os filhos, falando assim, mas eu sou pai, ele é meu filho, eu tenho autoridade. Que é um outro sinônimo bem delicado para a gente parar e pensar sobre ele. O poder te dá uma autoridade que precisa saber como ela será aplicada. Porque senão a gente passa a usar o poder de uma forma agressiva. Aí eu não tenho uma autoridade, eu uso autoritarismo. Então essa palavrinha, né, de 5 letras, ela carrega um significado extremamente perigoso, mas ao mesmo tempo muito interessante. Porque o poder que eu tenho sobre mim é que vai me elencar uma série de características que eu tenho de boas e algumas coisas que nós intitulamos como defeitos, mas que na verdade precisam apenas ser moduladas. Elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser equilibradas, porque elas fazem parte da nossa constituição. E nós já falamos disso várias vezes, né? Não se trata de nós desprezarmos ou colocar num baú e jogar a chave fora, guardando ou escondendo os nossos defeitos, porque eles vão aparecer. Eles têm vida própria e faz parte da nossa expressão, que nós precisamos nos educar para isso. Então, para além da autoridade, para além do autoritarismo, para além da... e tem uma... Né, hoje seria chamado de meme, mas essa frase é tão antiga de que fulano subiu numa gilete e está se achando. Então, todos nós, se tivermos a oportunidade de supervisionarmos o fazer de alguém, nós vamos adquirindo um poder. E às vezes nós não sabemos lidar com ele. Então, numa hierarquia onde eu tenho uma gerência, uma coordenação, um supervisor e o grupo operacional, nós precisamos lembrar que nós estamos num grupo social. E se nós estamos dentro do ambiente de trabalho, é um grupo social de trabalho, onde cada um de nós vamos contribuir para entregar um resultado. Porque desde o cadastro, né? Vamos pegar uma unidade de PSF. Desde o cadastro até o usuário sair com a receita do médico, com a orientação da enfermeira, com a orientação do ACS, todos nós temos um produto a entregar. Qual é esse produto? O atendimento à expectativa ou às necessidades de saúde daquela pessoa, daquele usuário que entrou na nossa unidade. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, o comando, né, que nós temos sobre determinadas pessoas ou determinados processos, eles não precisam ser
desnudados de afeto, de atenção, de carinho, de afabilidade. Então a gente precisa ter esse jeito de levar as relações para que a gente não adoeça. Porque o comando ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo por atributos físicos ou intelectuais, ou seja, essa autoridade, esse jeito de ser que alguém me intitulou, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. Então não é uma coisa que surgiu com a organização do trabalho, com a revolução do trabalho. Sempre existiu. E se nós formos olhar os agrupamentos de todos os seres vivos, nós vamos encontrar a relação de poder. Então, o animal que está numa savana, o da frente ele tem um poder, o último da fila tem um poder, os que estão às espreitas têm um poder, e nós também temos, todos nós. Não precisamos estar ocupando um cargo de nomeação porque alguém nomeou me dando poder. Eu tenho poder. A forma como eu vou utilizá-lo é que vai me dizer se eu estou bem ou estou precisando de auxílio. Então, muitas vezes, nós achamos que poder é força. E não é. Tem pessoas que não utilizam de bravura, não utilizam força física, não utilizam a força verbal, né, os gritos. E essa pessoa exerce um poder de uma sapiência tão grande que ela consegue exatamente o que ela precisa. Mas é claro que isso são anos de observação, de autoobservação, de autoquestionamentos, de autocrítica e de busca de auxílio. Porque nós precisamos ser sábios para usar esse poder que nós temos. Então, nós estamos acostumados a entender o poder como um embate, como eu mando e você obedece porque eu estou mandando. A probabilidade de que esse grupo use o poder que ele tem de reverter a situação é 100%. E nós sabemos que quando esse poder dos liderados, ou do grupo de trabalho, ou de um grupo dentro da sociedade, ele resolve utilizar o poder de uma forma organizada, ele retira o poder nomeado de alguém. Ele retira a autoridade e autoritarismo de alguém. E aí nós nos perguntamos, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos acreditar que nós temos esse poder interno, que nós temos características que nós podemos organizar e fortalecer-nos para que a gente possa utilizar esse poder a nosso favor. Não o poder para conseguir aquilo que eu quero fora, mas o poder que eu quero conseguir de ser eu mesma de uma maneira harmônica, organizada, com as minhas emoções próximo do equilíbrio, próximo da forma como eu vou me relacionar comigo e com o grupo que eu estou inserida. E isso dá um trabalho hercúleo. Não é uma coisa fácil. Nós não deitamos hoje, dormimos e falamos assim, amanhã eu vou amanhecer totalmente diferente, outra pessoa, vou saber utilizar o meu poder, vou saber... Não estimule isso ou não determine dessa forma, porque nós não vamos conseguir. Isso é um tijolinho a cada dia, a cada situação, porque às vezes nós vamos passar por situações desafiadoras o dia todo. Mas quando nós chegamos no final do nosso período de trabalho, fazemos uma avaliação,
ou que seja no final de uma semana, a gente faz avaliação e o que foi que eu aprendi com isso? Quando eu estava quase terminando o meu curso com o Marlon Reikdal, e ele sempre coloca, né? Tenha um caderno para cada coisa que você vai fazer. Escreva uma situação. Poxa, essa situação hoje me alertou para uma série de coisas. Escreve ela lá. No final do dia, perceba o que foi que eu fiz de bom, o que eu posso melhorar nisso. O que foi que eu aprendi com isso? O que foi que me trouxe à tona essa situação? Porque tem situações que vai colocar a nossa raiva e a nossa ira com muita força. E eu preciso entender por que isso aconteceu. Então, sempre ele orienta para a gente ter um caderno. Não é um diário, né? Como a gente tinha antigamente. Mas é um processo de você acompanhar o seu crescimento. Ou, às vezes, o seu parar também. Porque, às vezes, nós damos uma parada. Mas a gente não fica nesse movimento de ficar parado muito tempo. Porque o meio externo, junto com o meu interno, eles entram em combate e vai me fazer tomar uma providência. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que eu estou acompanhando pelo adoecimento, né, de afastamento do trabalho, que elas não estão fazendo esse exercício, mas também não vão a lugar nenhum. E com certeza vocês têm alguns colegas de equipe que estão passando por essa situação. Porque tem horas que a gente não quer descobrir o poder que a gente tem. Porque eu não sei o que fazer com ele. Ou eu nem acredito que eu tenho esse poder. Porque o meu poder pode ser tão fraco perante os outros poderes das outras pessoas que eu prefiro nem entrar em contato. Mas ele existe e ele está lá. Ele existe enquanto força. Não enquanto uma força hierárquica, mas uma força de fazer a gente continuar a viver. E viver, às vezes, dá trabalho. Mas a gente precisa lembrar dessa possibilidade de nós estarmos sempre nos refazendo enquanto seres humanos. Né? Não dá para a gente perder essa perspectiva. E tem uns autores muito interessantes que eles falam de algumas formas de poder. Pode ser que quando vocês forem pesquisar ou estudar, podem encontrar algumas outras. Mas a gente tem algumas classificações até para a gente conhecer um pouco desse poder. Então a gente vai ter um legítimo, que é uma autoridade deferida por alguém. Nós vamos ter poder de coerção, de recompensa, de referência, de conhecimento, de informação. Em qual desses vocês acham que estão? Cada um depois que for ouvir, que for ler, que for pesquisar, pensa um pouquinho, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Se eu tenho mais de um, ou de repente eu tenho todos. O que não é impossível. Porque ao mesmo tempo que eu tenho um poder legítimo que foi outorgado por alguém que me nomeou para fazer determinada função ou tarefa, eu posso usar de coerção, eu posso usar de recompensa, mas eu posso ser uma pessoa carismática e ser um modelo de identificação para coisas boas. Eu posso exercer um poder de conhecimento. E nós sabemos que muitas vezes, quando nós temos alguém que foi outorgado para ter uma autoridade de poder sobre um processo de trabalho, às vezes ele não tem conhecimento e não tem informação. Aí o grupo de subordinados dessa autoridade outorgada acaba usando um poder, muitas vezes inconsciente, de
separar essa pessoa enquanto autoridade desse grupo, desse processo de trabalho. Porque muitas vezes eu vou usar de coerção com um autoritarismo que me tira a autoridade. Porque a autoridade, nós já falamos disso aqui também algum tempo atrás, a autoridade ela não é negativa. O autoritarismo, sim. Nós já falamos da diferença desses dois vocábulos também. Então, quando eu tenho autoridade, eu consigo buscar informações, eu consigo ter informações para o meu grupo, eu consigo ter conhecimento e reconhecimento desse grupo, eu consigo ser uma boa referência. E eu não uso do poder de recompensa para compensar alguém e descompensar o outro. Que é uma situação recorrente que a gente vê nos grupos, principalmente no nosso trabalho. Muitas vezes chega até a gente, mas o gestor, ele acaba ajudando alguns e não ajuda os outros. Que tipo de ajuda? Que tipo de recompensa? Então, nós precisamos também ter clareza do que é que nós estamos fazendo com o nosso poder individual. Porque muitas vezes a gente ouve alguém falar assim, mas eu tenho o poder de fazer isso. Vamos prestar atenção como é que nós estamos legitimando esse poder que nós temos. Às vezes o poder que eu tenho de fazer isso, ele pode estar sendo usado de uma forma pejorativa, negativa e quase sempre me comprometendo. E esse comprometimento ele pode ser pessoal ou profissional. E para nós que lidamos com saúde das pessoas, é muito sério. A gente precisa ter um certo cuidado com relação a isso. Porque o usuário nos vê como referência de alguém que vai auxiliá-lo, que vai orientá-lo, que vai ajudá-lo a conseguir alguma coisa que ele não está conseguindo. Por exemplo, um encaminhamento, uma consulta especializada, um direcionamento. Então, o nosso fazer é um fazer muito sério. E nós precisamos ter clareza do poder que nós temos. Para que a gente faça o melhor para o nosso usuário, mas também o melhor para nós. E é possível fazer isso. Quando tem sempre um processo, né, na área de vendas, né, que é o processo ganha-perde, perde-ganha e o ganha-ganha. E nas relações sociais, nós precisamos ter clareza de um processo de ganha-ganha. Ou seja, as duas partes envolvidas em algum procedimento, um processo, uma relação, eles precisam sair satisfeitos. Professora, mas isso não é possível. É porque ainda não temos clareza e não aprendemos a fazer, mas é possível. É tão possível que a gente vai aos poucos entendendo onde nós estamos, qual lugar que nós estamos ocupando, que referência que esse lugar me traz e que referência esse lugar dá para alguém. Só que o que acontece? Nas nossas relações egocêntricas e egoísticas, às vezes nós temos essa dificuldade. Então, às vezes eu vou usar uma coerção para eu legitimar a minha autoridade. E aí eu abro um processo, aliás, eu abro a oportunidade da pessoa abrir um processo de assédio moral contra mim. E às vezes nós não temos essa percepção.
Ou podemos ocorrer o contrário também. Muitas vezes eu não atuo utilizando o meu poder legitimado de uma autoridade que me foi outorgada, porque no meio do processo eu não me preparei pessoalmente para utilizar esse poder. Aí eu me anulo e aí eu não consigo conduzir nem o grupo sobre o qual eu tenho uma autoridade e nem o processo de trabalho. E eu estou colocando dessa forma até porque é um trabalho que eu faço muito de orientação aos gestores das unidades. Quando nós somos chamados para conversar sobre processo de trabalho, sobre adoecimento de uma pessoa, remoção de uma pessoa, adequação. Então, tudo isso está relacionado ao poder que eu tenho de informação, de conhecimento sobre o que eu estou fazendo, para que eu possa usar de uma forma legítima a autoridade que me foi deferida. E aí a gente passa para nós, né? Para nós individualmente. Como é que eu estou usando a minha autoridade? Porque às vezes também nós utilizamos a nossa autoridade de um autorismo fora do comum. Eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer. Considerando que nós somos responsáveis por entregar um produto, por entregar o resultado, não cabe a todo momento eu simplesmente manter uma posição e uma postura de uma criança de 2 anos de idade. Não vou fazer porque eu não quero. E não estou inventando porque eu já ouvi isso muitas vezes. Isso não é usar o poder. Aliás, está usando de uma forma errada. Tem uma frase de uma pessoa, né? Eu não vou me lembrar agora o nome, né, do autor. Mas ele disse que o meu poder, ele está tão, eu estou tão envolvida pelo meu poder, eu tenho tanta clareza do meu poder que eu chego a fazer aquilo que eu não quero fazer. Isso é de uma profundidade, de uma sutileza tamanha. Porque eu tenho tanta clareza de que eu estou bem, do poder que eu estou bem, que eu posso fazer aquilo que eu não queria fazer. Eu faço. Por quê? Porque eu tenho certeza que não é o mando do outro falar para eu fazer uma coisa que eu acho que eu não quero fazer, e eu estou tão bem com o meu poder que eu vou fazer e fico livre daquela tarefa, função, caso, situação. Então, tem muitas coisas que nós precisamos ser carismáticos conosco. Ou seja, eu preciso ser o meu modelo de referência. Qual é o meu modelo de referência? Saber que eu posso exercer uma influência social e ser reconhecido por isso. Mas isso não me faz uma pessoa agressiva, autoritária, achar que eu sou melhor do que todo mundo. Isso é um poder pessoal. E eu tenho um poder pessoal tão claro e estou tão embevecida com as minhas qualidades que eu vou exercer um poder organizacional ou um poder de autoridade sem nenhum agravo para a minha pessoa, nem para com as pessoas que eu sou responsável naquele momento, naquele trabalho. Porque a posição na estrutura organizacional, ela é formal. Então tem horas que não adianta a gente brigar com o chefe da gente. Aliás, a grande maioria das horas. Não tem horas não, é a grande maioria das horas do dia. Dia desses, né, uma gerência minha
fez uma reunião e falou assim, gente, não adianta vocês brigarem comigo. Eu recebi a ordem. E eu tenho que repassar a ordem para ser executada. Então, tem alguns momentos que nós também, subordinados, subalternos, a gente, não gosto muito dessa palavra, mas é o que a gente tem, né, na linguagem organizacional. Nós também não reconhecemos que o nosso superior, naquele momento, ele precisa entregar resultados. Porque eu não estou envolvida com o meu poder pessoal positivo, eu estou no negativo. Então, não vou fazer isso não resolve. Não resolve por quê? Também precisamos argumentar. Porque, é claro, se é definido para fazer alguma coisa que esteja contra as políticas e diretrizes da saúde, eu preciso alertar para que isso não aconteça. Mas tem coisas que a gente tem percebido que está muito na vontade pessoal. E nem sempre a vontade pessoal, ela vai caber no processo de trabalho. Eu preciso colocar a minha vontade de exercer uma tarefa da melhor forma possível com o que eu tenho naquele momento para que eu possa oferecer um resultado. Sabemos do quanto isso é delicado e desafiador? Sim. Mas é por isso que nós estamos lá. É por isso que nós somos um grupo com cada característica que, ao serem juntadas, ao se tornar coletivas, nós conseguimos resultados bons. Então, muitas vezes, eu preciso diferenciar atividades de atitudes. Porque a posição organizacional, eu tenho que expressar o meu poder em atividades. Eu preciso apresentar quantos cadastros, quantas famílias, quantas pessoas, quantas vacinas, quantas consultas. Isso é atividade. Quais foram as atitudes que eu utilizei para chegar nesse grupo de atividades? É o que está dizendo aqui da diferença, né? O poder organizacional é unidirecional, delegável, distribuível e é expresso em atividades. Vamos entender isso. Quando eu estou numa organização exercendo um poder, eu direciono, eu delego tarefas, eu distribuo coisas que devem ser feitas. O meu poder pessoal, ele não é unidirecional. Ou seja, enquanto pessoa, eu não determino quantas vacinas precisam ser aplicadas. O Ministério da Saúde, sim. Mas como eu estou utilizando o meu poder enquanto técnica da sala de vacina que vou efetuar, operacionalizar a aplicação dessa vacina? Eu não distribuo as minhas atitudes. As minhas atitudes eu expresso. E nós estamos um pouco aquém de expressar nossas atitudes de uma forma clara, bondosa, afetiva, com uma posição clara do que eu estou pensando. Nossas atitudes andam meio que aos trambolhos. E isso está fazendo com que nosso comportamento acabe despertando na equipe um mal-estar, no usuário outro mal-estar e lá em casa, na família, outro mal-estar. Porque nós estamos meio que embolando tudo. E a gente precisa, tem hora, separar os papéis que eu preciso desempenhar. E sempre eu vou lembrar de que nós estamos preenchendo as 24 horas do dia que nós temos como medida de tempo com trabalho.
Então faz 40 horas no PSF, final de semana vai para Brasília, ou à noite pega outro plantão em outra unidade, um plantão de 12 horas. Se for na rede pública, ok, 12 por 60. Se for na privada, 12 por 36. Como é que eu vou chegar no outro dia às 7 horas no trabalho para assumir de novo? Então, nossas atitudes estão aos tropeços. E aí, aonde eu acho mais frágil é aonde eu vou responsabilizar um terceiro, que é o trabalho. Quando eu começo a conversar com as pessoas que dizem que o trabalho está adoecendo ela, eu vou buscando uma linha histórica, uma linha do tempo para saber o que foi que aconteceu lá. E não raro nós vamos encontrar pessoas com essa carga horária acima do limite. Eu preciso do dinheiro para comprar remédios, pagar imposto de renda e fazer de conta que está dando uma qualidade de vida para a família. Esse faz de conta aí eu botaria em negrito, itálico, caixa alta, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos usando o nosso poder pessoal para dizer, eu preciso desse tempo. Aí eu terceirizo essa necessidade, aí eu vou para os atestados médicos, eu vou trabalhar mais para poder ter folgas, o que é incoerente, né? Porque às vezes eu trabalho a mais para ter folga, mas eu também não sei utilizar a folga. Provavelmente tem gente na folga que vai fazer um outro plantão. E aí onde está o poder pessoal? Aí esse poder pessoal, ele entra em choque com o poder organizacional. Porque querendo ou não querendo, gostando ou não querendo, nós temos um poder acima de nós, que é um poder da organização. Aí nós temos o coordenador imediato, nós temos a diretoria, nós temos gerências, nós temos secretário, nós temos pelo menos 5 poderes diferentes acima de nós. E é aí que a gente precisa ter habilidade para a gente ter um autodesenvolvimento que nos faça bem. Onde está o seu poder pessoal? Não está no seu companheiro, não está na sua companheira, não está nos seus filhos, não está no trabalho. Está em você, está em mim. O poder pessoal é meu. Agora, o que eu estou fazendo com ele? Ele está lá guardadinho ou tem hora que ele sai numa impulsividade tão grande que eu uso de forma agressiva, intempestiva, impulsiva? Então, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e que ela esteja disposta a investir tempo e esforço em autodesenvolvimento. Lembra que eu disse agora mesmo que não dá para a gente deitar, dormir e falar assim, hoje eu amanheci diferente. Hoje eu não sou aquela pessoa de ontem. Ok, não somos mesmo. Mas não é nessa rapidez e nessa explosão que nós vamos deixar de ser ranzinzas, briguentos, alterados. A gente vai se observando e vai escrevendo lá como eu fui hoje, o que eu aprendi hoje, o que eu coloquei em prática hoje. Então, quando a gente tem essa clareza do nosso poder, a gente passa a controlar melhor as nossas emoções. Mas não é o controle de não deixá-las transparecer, já falamos nisso aqui também. É no poder de reconhecer que eu sou uma pessoa extremamente colérica. Mas eu sei que tem horas que eu tenho afeto, que eu tenho carisma
e que eu posso amenizar essa raiva, essa cólera, essa ira por atitudes menos agressivas. É esse poder. É esse o poder que eu tenho sobre a minha pessoa. É saber equilibrar a expressão dos meus sentimentos. É uma tarefa fácil? Não, mas ela não é impossível. E é claro que tem dias que nós vamos estar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, e faz parte do movimento dinâmico da nossa vida. Nós não vamos estar todos os dias bons, como também não dá para estar todos os dias ruins. Porque a gente tem uma família, a gente tem um trabalho, a gente tem amigos, às vezes tem coisas que nós gostamos de fazer. E essas coisas precisam estar presentes na nossa vida, isso faz parte. Então, repense a sua carga horária. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu não posso sair do PSF agora porque eu preciso do dinheiro. Ok, então comece a partir de agora a se organizar, que é outra tarefa também que precisa de um alto poder muito positivo, para a gente chegar ao momento de se organizar e falar, não, agora eu posso mudar minha carga horária. Por que a gente fala isso? Mais cedo ou mais tarde nós vamos aposentar, que ainda que nos resta, né? E eu preciso saber que, quando eu aposento, algumas coisas do meu rendimento deixam de fazer parte do meu vencimento. Qual que é a diferença? Vencimento é o que eu recebo no mês. Rendimento é o que eu recebo junto com o meu salário fixo. E eu preciso aprender a fazer essas contas. Eu preciso ter esse poder sobre o meu jeito de gastar, de poupar, ver o que é possível. Porque, veja bem, quando a gente fala em poder de influenciação, nós somos influenciados 24 horas. Para comprar, para gastar, para consumir, para ter, para desfazer, para desprezar. E aí a gente se perde no meio disso. Porque a gente não tem clareza do nosso poder. Porque se o poder de um marqueteiro, né, se o poder de uma mídia transforma o meu jeito de ser e de estar no mundo, cadê a minha habilidade de autodesenvolvimento? Se não dá conta sozinho, peça ajuda profissional especializada. Porque às vezes a gente precisa. E o que eu acho mais interessante é que sempre que nós falamos em psicoterapia, a gente nunca tem dinheiro para ela. Porque a gente não vê como um alto investimento para nos melhorar. Mas eu quero sempre aquela bolsa porque me dá destaque, eu quero aquela roupa porque eu preciso ser vista na festa, eu preciso daquele carro porque me dá um status. E a ideia é voltar para dentro e se perguntar o que realmente me dá status. Hoje, para mim, o que me dá status é levantar com saúde, com disposição para fazer alguma coisa boa para alguém. E aí nós temos algumas coisas que nós já falamos várias vezes aqui. E elas são repetitivas mesmo, porque aquilo que a gente não aprende, a gente repete, né? Eu preciso de ser autoconfiante, eu preciso de ser resiliente, eu preciso de ser um bom comunicador. E a gente não é. Porque a nossa comunicação assertiva está ligada lá na autoconfiança, está ligada na resiliência, está ligada ao autoconhecimento e ao autodomínio. Até vou melhorar, vou colocar ela lá
no final, depois. Por quê? Se nós não somos bons ouvidores, bons observadores, nós não vamos ser bons comunicadores. Por que o profissional de marketing cria comunicações excelentes? Porque ele observa, ele escuta, ele observa, ele escuta. Ele observa comportamentos, ele escuta as falas, tudo. Ele é um profissional ligado. Por isso que ele cria propagandas, chamadas que nos prendem. Então, se eu não consigo ser resiliente, o que é ser resiliente? Saber que tem coisas que eu não vou consertar, que eu não vou controlar. E que são coisas que são adversas e faz parte da vida. Marlon sempre coloca, né? Coisas adversas faz parte da nossa vida. A incompetência, a sapiência, o controle, o descontrole. O que vai me dizer da minha autoconfiança? É sair dos extremos e caminhar no caminho do meio. É eu saber que tem hora que eu sou descontrolada mesmo. Ok. Então eu paro, respiro, avalio a situação, avalio a minha expressão, as minhas atitudes, para que eu vá criando uma reserva de autoconfiança, de resiliência. Para eu me conhecer, eu só sei fazer isso se eu me conhecer. Mas o autoconhecimento não é aquela coisa de, eu sou assim mesmo. Não acrescentou, nem para você e nem para a sociedade. Não que a sociedade tenha a ver com o seu jeito de ser, é porque você faz parte dessa sociedade. Nós estamos todos muito juntos. Então, uma coisa que não dá certo para alguém em algum lugar vai repercutir para outra pessoa. Se eu não estou bem fazendo o meu trabalho, quem está recebendo o meu fazer não vai dar bem, não vai ficar bom. Então, tem coisas que a gente precisa ter essa clareza do nosso fazer, do nosso conhecimento, do nosso autodomínio. E eu só vou saber me dominar se eu me conhecer. Se eu não me conhecer, eu não sou resiliente. A cada adversidade eu tenho uma explosão. E cada vez que eu entro em ebulição, as minhas emoções saem do controle, eu expresso-as de uma forma equivocada e o meu físico vai sentir esse retorno. E o porquê de tudo isso? Porque nós não sabemos quais são os nossos objetivos pessoais. Definição de objetivos, metas claras, definidas, que eu dê conta de fazer. Não adianta dizer para mim assim, amanhã eu não vou fazer mais isso. Vale dizer que eu posso até anotar, mas sabendo que vai ter um momento que vai acontecer de novo. E eu preciso aprender com essa repetição também. Muitas vezes nós nos colocamos metas muito além do que nós damos conta de fazer. Com a presunção de parecer para os outros especial, forte, poderoso, no sentido equivocado da palavra poder. Então, nós passamos a acreditar que se eu estabelecer metas grandiosas, eu sou o cara. Mas às vezes eu não dou conta. E quando eu não dou conta, eu começo a me cobrar de uma forma tão negativa, que aí eu passo a não acreditar na minha capacidade. Então, toda a energia que eu gastei
para estabelecer as metas, ela começa a me faltar como um sentimento de incompetência, de que eu não dou conta de nada mesmo, de que eu não nasci para fazer isso. E esses sentimentos vão nos deixando cada vez mais introspectivos no sentido de fechar para nós e para o mundo. E aí é um passo para a gente começar a achar que não vale a pena nenhum esforço. Então, quando eu tenho definição dos meus objetivos de uma forma alcançável, eu vou construindo etapas. Quando a gente vai subir uma escada, a gente não sobe de degrau em degrau. Pode até subir correndo. Tem gente que sobe correndo, tem gente que sobe pensando, tem gente que vai pensando nos movimentos musculares que ele está fazendo, tem gente que sobe correndo. Mas a gente não pula do primeiro para o último degrau. A gente pode até utilizar uma rampa, mas o movimento é um passo após o outro. E muitas vezes nós nos perdemos por essas questões tão simples, porque nós achamos que o que é simples não é bom, que precisa ser glamouroso, né? Estupendo para ser bom. Não. Nós construímos a nossa vida a partir da simplicidade, a partir das coisas menos possível, melhor. E aí, eu gostei muito dessa frase do Cortella para a gente pensar no que nós estamos fazendo. Eu tenho uma colega, a gente trabalha muito juntas, né? Ela fala assim: você não é uma árvore. Você pode até ter raízes, né, simbólicas, mas você não é uma árvore. Se não tá bom aqui, procura outro local. Ah, mas aí as emoções são difíceis, eu quero ir para um lugar que não tem vaga, a gente escuta isso o tempo todo. Mas às vezes a gente está falando nem é só de remoção, mas de dentro de você. Muda o jeito de pensar, o jeito de ver as coisas, o jeito de acolher as coisas. Então, Cortella tem umas falas muito interessantes, né? Em um dos livros dele, ele colocou: quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar-se se vale a pena continuar no mesmo caminho. A gente está no seminário inteiro. O detalhe importante é que nós estamos esgotados, mas não estamos fazendo a avaliação necessária para saber o que é que está nos esgotando. A gente vai pondo tudo no mesmo saco, né? Mesmo jacar, a gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando se transborda, nós não sabemos o que é mais. Nas minhas falas, eu sempre chamo a atenção. Tenha 5 minutos do dia para você. Nem que seja sentado no vaso. Tem que ter. Porque senão a gente não consegue saber o que é que está valendo a pena eu fazer. Eu estou preenchendo o meu tempo com uma série de atividades que eu não me vejo nelas. Eu estou colocando uma série de coisas para executar que eu não sei para quê. Qual o objetivo e quando eu acabo, o que foi? O que a gente faz, né, quando a gente acaba o dia de trabalho? A gente reclama daquela senhora que brigou com a gente, do senhor que não reconheceu nosso trabalho, do colega que faltou e avisou em cima da hora que não ia, do carro que a gente não tem para fazer a visita. Poxa vida, será que não ficou nada de bom nesse dia de trabalho? E aí vem uma outra coisa, né?
que está muito em voga, o sentimento de gratidão. O que eu entendo por gratidão? Porque a gente só levanta, só faz um checklist, faz uma lista imensa, né, de coisas que não deram certo. Mas se a gente começar a escrever o que deu certo, a lista é muito maior. Então, antes da gente se esgotar, vamos começar a entender, vamos começar a nos perceber o que me deixa cansada. Tem algumas atividades no meu fazer hoje que me deixam realmente desanimada. Mas o que eu fiz? Eu fui dando um jeito de encontrar outra tarefa, outra atividade que me faz sentir melhor quando eu tenho que fazer a que eu não gosto. Porque o trabalho vai ser isso. O trabalho ele vai me dar momentos de satisfação imensa e vai me dar momentos que eu não quero nem saber. Eu quero fazer para ficar livre logo. Mas as duas coisas são importantes. Porque eu só vou valorizar aquilo que realmente eu gosto porque tem as coisas que eu não gosto. E a vida também é assim. Então, mesmo que a gente não tenha as possibilidades, né, de sair de onde eu estou hoje, mas que aqui dentro eu tenha condição de ter um movimento bom, positivo, que eu olhe para mim e me sinta orgulhosa do poder que eu tenho sobre mim. Não vamos esperar esgotar. Porque quando a gente fica esticando, 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 chega uma hora que a gente não tem mais elasticidade. A gente acaba ficando lá. Então a gente precisa muito, né, de se observar, de se ver, de se amar. Nós já falamos também aqui sobre auto-amor, autocuidado. O tempo todo nós vamos falar sobre autocuidado, principalmente para nós que trabalhamos na saúde. Então eu espero que tenha contribuído para pensar sobre o poder. O poder não é ruim. Nada na vida é ruim. Depende como eu lido com cada coisa, com cada experiência. Muito obrigada.